Hoje eu selecionei um tema bem interessante para a gente conversar um pouquinho. Vamos falar da abertura da sucessão, a aceitação ou a renúncia da herança, ok? A abertura da sucessão, também chamada de delação ou devolução sucessória, se dá no momento da constatação da morte comprovada do de cujus. A palavra de cujus deriva do latim. É uma abreviação da frase de cujo succession agitur, aquele de cuja sucessão se trata. Ou seja, a pessoa que faleceu de cujus também é chamado de autor da herança. O princípio básico dos direitos às sucessões é conhecido como droit saisine, direito de posse imediata, ou seja, transmite-se automaticamente e imediatamente o domínio e a posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários do de cujus, sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção. E ainda que os herdeiros ignorem o feito, o artigo 1784 do Código Civil não necessita de prática ou de qualquer ato. No entanto, deve-se proceder com o chamado inventário para se verificar o que foi deixado e o que foi transmitido. Só se abre a sucessão se o herdeiro sobrevive ao de cujus. O herdeiro que sobrevive ao de cujus, ainda que por um instante, herda os bens por ele deixado e os transmite aos seus sucessores. Se falecer em seguida, há necessidade de apuração da capacidade sucessória. Além disso, é válido frisar que o herdeiro sucede o título universal, o legatário a título singular. A aceitação da herança ou adição é o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro legítimo ou testamentário manifesta livremente o desejo de receber a herança que lhe é transmitida. A aceitação consolida os direitos do herdeiro. É também indivisível e incondicional, porque não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte e sob condição ou a termo. Isso para se preservar a segurança nas relações jurídicas. A aceitação deve ser pura e simples. Não pode haver retratação da aceitação da herança. No entanto, pode ser anulada e revogada se após a sua ocorrência se verifica que o aceitante não é o herdeiro. A aceitação da herança pode ser classificada em uma aceitação expressa, é a declaração escrita, pública ou particular. Tem a aceitação tácita, que traz os atos compatíveis com a aceitação da qualidade do herdeiro. E temos a aceitação presumida, que é quando o herdeiro permanece silente depois que é notificado para que declare se aceita ou não a herança. Agora vamos falar da renúncia. A renúncia consiste no ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro declara expressamente que não aceita a herança que tem direito, despojando-se de sua titularidade. É um ato solene, devendo ser feito por escritura pública perante tabelião, ou termo nos autos perante o juiz. Se o herdeiro renunciar em favor de outro, isso não se configura uma renúncia propriamente dita. Na verdade, é uma aceitação imediata, transmissão, havendo a incidência de tributação, causa-mortes e também intervivos. Também é chamado de renúncia translativa. A renúncia válida é a abdicativa, isto é, cessão gratuita, pura e simples. Os requisitos para a renúncia são capacidade jurídica do renunciante. Os incapazes não podem renunciar, senão por seu representante legal autorizado pelo juiz. A forma prescrita em lei sempre por escrito, escritura pública ou ato judicial.
Não há renúncia tácita nem renúncia presumida. Impossibilidade de repúdio parcial da herança. Esta é indivisível até a partilha. Respeito aos direitos eventuais dos credores. Se a renúncia prejudica os credores, estes podem aceitar a herança. Se o renunciante for casado, depende da outorga, luxúria ou marital, pois o direito de sucessão é considerado o bem imóvel. Quais são os efeitos da renúncia? O renunciante ele é tratado como se nunca tivesse sido chamado à sucessão. Seus efeitos retroagem à data da abertura da sucessão. O que repudia a herança pode aceitar o legado. Vamos lá, né? Continuando. O quinhão hereditário do repudiante na sucessão legítima transmite-se de imediato aos herdeiros da mesma classe, direito de acrescer. Os descendentes do renunciante não herdam por representação. No entanto, se ele for o único da classe dos seus filhos, herdam por direito e por cabeça, por direito próprio e por cabeça. O renunciante não perde o usufruto e nem a administração dos bens que, pelo seu repúdio, foram transmitidos aos seus filhos menores. A renúncia da herança é irretratável e é irrevogável. Vamos falar agora um pouquinho sobre herança jacente e vacante, que está lá nos artigos 1819 e 1823 do Código Civil. Para falar em herança jacente e vacante, é necessário falar de sucessão do município, do Distrito Federal e da União. Na verdade, a administração pública ela não é herdeira, não lhe é dado o direito de saicine, isto é, não se torna proprietária dos bens da herança no momento da morte do decujus, não. Como acontece com os demais herdeiros. Prestamos atenção, quando o falecido não deixar testamento, nem herdeiros conhecidos, ou quando estes repudiarem a herança, os bens irão para o município, o DF e a União se localizado nas respectivas circunscrições. Ou a União se for situado no território federal. Mas não há de imediato a um procedimento legal. A herança jacente, falecendo uma pessoa na situação acima, que eu acabei de descrever, seus bens são arrecadados. Nomeia-se então uma pessoa que é um curador para conservá-los e administrá-los. A característica principal da herança jacente é a transitoriedade da situação dos bens. Não goza de personalidade jurídica, é uma universalidade de direitos. São expedidos editais, convocando os eventuais sucessores. Após a realização de todas as diligências, não havendo herdeiro e decorrido o prazo de 1 ano após o primeiro edital, haverá então a declaração da vacância. Agora falaremos da herança vacante. Superada essa primeira fase, os bens passam então para a propriedade do Estado. Propriedade no sentido amplo mesmo, mas ainda não de forma plena, mas apenas resolúvel. Propriedade irresolúvel é a que pode se resolver, ou seja, se extinguir em qualquer momento. Somente após 5 anos da abertura da sucessão, a propriedade então passa para o domínio público, ou seja, município, Distrito Federal ou União. Comparecendo nesse tempo, herdeiro converte-se a arrecadação para então um inventário regular. Entendeu? Assim, passou, a gente tem um prazo de 5 anos para que então algum herdeiro se habilite para essa herança, né? Porque o bem, ele tá lá suspenso, vamos dizer assim. No prazo de 5 anos, se aparecer um herdeiro, então é feito um inventário na sua forma regular. Então, hoje a gente abordou esse tema
Eu espero que tenha ficado claro e caso não, deixem dúvidas aqui nos comentários. A gente pode fazer vídeo tirando as dúvidas, a gente comenta, vou fazer mais vídeos falando, entrando nessas minúcias, nesses detalhes, nesses tópicos que são realmente mais complexos. Esses temas, eles demandam um pouco mais de tempo, um tempo para elaborar um conteúdo que abranja tudo e não fique um vídeo tão extenso e que dê para a gente entender a sucessão de uma forma descomplicada. O nosso objetivo é trazer para vocês temas do direito sucessório, direito de família de uma forma descomplicada, que vocês não fiquem tendo que buscar muito mais em livro. E tudo isso que eu falei, eu vou deixar também na descrição do vídeo de forma escrita para que saiba quais os artigos possa buscar e aonde, que seja realmente escrito o que eu falei. Então é isso, pessoal. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Conto com vocês e até breve. Tchau, meus amigos.